Olá pessoal, boa noite. Bom, eu peguei esses dias e vi que o pessoal estava pedindo alguns setups e eu fiz alguns comentários, inclusive para poder contribuir, como a gente sempre procura participar aí para um auxiliar o outro, né? E aí eu achei que seria interessante contribuir mais efetivamente, mostrando então o setup que eu estou utilizando. É, mas antes que para poder demonstrar para vocês, seria muito simples simplesmente chegar aqui e falar para vocês o seguinte: esse daqui é a média dourada, essa é a média verde, essa é a média cinza, essa é a média azul e essa é a média vermelha. E assim, quando elas se juntarem, você compra, e quando elas se juntarem, você vende. Mas só que se você não entender o que está acontecendo por trás disso tudo, essa aqui é a média 72. Se você não entender o que é que está acontecendo por trás de tudo isso daqui, você vai ficar vendido. O Portes já ensinou para gente que a respeito da linha da tendência, e aqui fica bem claro, você está visualizando que nós estamos numa tendência de baixa, ok? E por isso que eu gosto de usar o gráfico de Renko, que ele traz assim uma visualização muito clara sobre o que está acontecendo. E eu também poderia falar para você que, apesar de você estar vendo aqui que eu estou utilizando um estocástico pleno, eu não utilizo ele como a função do estocástico pleno. Aprendi que se você calibrar direitinho ah, qualquer indicador, você utiliza ele com outras funções. E ele está servindo para mim para mostrar a tendência do mercado. Veja aqui para você que ele está mostrando para mim exatamente como que o mercado está se comportando nesse momento. E é para isso que eu estou usando ele. Ok? Ou seja, cada instante, cada movimento da tendência do mercado, ele está apresentando aqui para mim também. Ok? Então, o que eu vou mostrar para você, antes de mais nada, eu não sou especialista na teoria de Dow, mas eu vou me meter a explicar um pouquinho, só um pouquinho de nadinha, porque essa filosofia, essa metodologia aqui, é do Ficube, do trader Bo Williams, tá? E eu copiei dele porque ele explicou, ele tem matéria na, na, no YouTube e ele liberou isso aí geral e eu gostei demais dessa metodologia, ok? E tudo parte do princípio de que número áureo, né, que é o Φ, ele está em todo lugar. Né? Ele é conhecido como número áureo, número de Deus, e ele coloca como o número da estabilidade que foi depois de analisado, esse número aqui. Esse foi o número da estabilidade. O resto, ele, a partir de um determinado instante, ele fica instável e também abaixo disso ele perde a estabilidade. Então, eles utilizaram este número aqui para poder fazer todo o trabalho das médias. Como é que foi chegado nisso? Não foi o trabalho dele, não. Esse trabalho foi o trabalho lá do Charles Dow, né? Ou do Ralph Nelson Elliott, se não me engano o nome do cara. Então, para mostrar para vocês, mais ou menos funciona assim, né? Nós temos aqui a tendência principal, ok? Que é essa linha azul primeira, né? E depois nós temos a linha de correção, que é essa segunda linha, perfeito? Mas dentro dessa linha primária, nós temos também uma linha de tendência primeira e uma linha de correção. E assim vai seguindo. Uma linha de tendência, uma linha de correção. E isso faz por 5 vezes. E depois segue novamente uma linha de correção, uma linha de tendência, uma linha de correção, uma linha de tendência, por 3 vezes. Por isso que é
o padrão 5-3, ok? Então, e isso vai seguindo por várias vezes. Se você seccionar essa perna aqui de tendência e de correção, que foi aqui que foi feita, nós vamos ter de novo mais um fractal. E é por isso que é fractal, né? São desenhos geométricos que se repetem no mesmo formato. Então, temos de novo o formato 5-3. E se nós seccionarmos de novo, nós vamos ter de novo mais uma vez o formato 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. E assim sequencialmente, infinitamente, nós vamos ter até o infinitésimo, até chegar nos centavos, né? E o Charles Dow foi numerando essas pernas, assim como vocês podem dar uma olhada aqui, ó, né? A numeração dessas pernas vai resultar nesse trabalho que eles fizeram. Assim que concluiu essa tendência maior com a sua correção maior, ou seja, concluiu essa primeira, e é claro que aqui daria sequência para outra pernada, né? Chegou a uma numeração final, que é as médias, não é as médias, mas são as médias que se utilizam então. O Bo Williams, ele criou, eu não conheço a metodologia que ele utiliza para essas médias dele, mas ele denominou, ele chama essas médias dele de MIMA, e não existe essa MIMA disponível nas plataformas. No entanto, se você contratar pela Profit, tem a MIMA para você utilizar, ok? Eu ainda não contratei, mas ele ensinou como que é possível fazer, e é a mesma coisa, não tem nada de difícil para poder calibrar, e eu calibrei, e eu estou utilizando a EMA 8, EMA 34, EMA 144 e a EMA 610. Ok? Bom, então é assim que eu estou fazendo, e o que isso acaba produzindo de diferente? Como vocês podem ver, nós acabamos tendo situações onde essa perna aqui, que ela está subindo, ela vai acabar tendo, melhor fazer aqui com, ela vai ter, não, nesse ponto aqui, de confluência, ela vai ter uma briga entre esses dois momentos. Uma fala para vender e a outra fala para comprar. Nesse instante aqui, a mesma coisa. Uma fala para vender e a outra está falando. Uma fala para comprar e a outra também fala para comprar. Momento bom de compra. Aqui, uma fala para vender, outra fala para comprar. Aí briga. Então, quando você fala assim, levei violinada, você fala, não sei porquê. Está aqui a explicação, entendeu? Aqui nesse instante, mesma coisa. Ó. Um fala para comprar, o outro fala para vender. Aqui mesma história. Ó. Um fala para vender, o outro fala para comprar. No entanto, quando nós temos essas circunstâncias onde todos falam a mesma língua, então é um momento oportuno, ok? E só aproveitando um momento, não sei se vocês estão percebendo, ó. Quando você pega e vê lá que tem um ombro, cabeça e ombro, é por causa disso, olha. E chegou nesse instante. Aí você fala assim, nossa, às vezes o ombro, cabeça e ombro acontece meio estranho, né? Às vezes acontece bonitinho, né? Aqui acontece ombro, cabeça e ombro, bonitinho. E às vezes acontece meio desproporcional, meio diagonal, igual esse aqui, ó, né? É por causa disso, por causa que às vezes ele fica meio de ladinho, por causa dessas posições que ele acaba assumindo, ok? Mas essa foi uma curiosidade. Bom, com isso você já conseguiu visualizar e que existe as violinadas por causa dessa situação das tendências e das correções que existe dentro dos fractais maiores e menores. Acelerando para não ficar
prolongar demais. Bom, com isso, o que nós podemos ver? Que existe momentos de compras, momentos de você realizar as operações de trade, que você vai ter lucro, e você tem também momentos em que você vai ter momentos de consolidações, ok? Ou seja, nesses momentos de consolidações, o máximo que você poderia estar realizando aqui seria scalp, ok? Para aqueles que têm a habilidade para poder produzir essa situação de scalp, é um momento oportuno aqui de você realizar o scalp, mas não de traders longos, né? Ou de posição de alcance, né? Ok? Seguindo então. Outra coisa, quando você tem essa situação de a referência e a menor e a maior estando indicando na mesma posição, você tem então a tendência pura de alta. Nessa condição, você está proibido de venda, ok? Por quê? Se você vender aqui, está arriscado a levar um loss com certeza, ok? Da mesma sorte, se você tem a referência junto com a menor e a maior indicando para baixo, você está proibido de fazer compra, ok? Porque você vai levar com toda probabilidade um loss. Por outro lado, essa aqui foi uma situação, mas ela aqui vai ter várias possíveis combinações, ok? Onde a consolidação vai acontecer. Então, estando em qualquer posição divergente das setas de referência em relação ao menor, em relação ao maior, a única possibilidade é de scalp e depois eu demonstro para vocês no gráfico, para vocês verem que existe essa possibilidade. Mas aí, scalp do tipo 100, 150 pontos, máximo 200 pontos, não pode ser de alvo não, porque se quer começar 300, 400 pontos, já está começando a pedir para abusar da sorte. Bom, o que a gente aprende com isso, né? Se você tem o maior e o menor apontando para cima e o menor para baixo, o verde pode mudar de direção rapidamente, ok? O vermelho e azul tem muito mais inércia que o verde. Não se esqueça, você pode pensar assim, mas isso aqui você está fazendo conjecturação? Não. O mercado, nós estamos movimentando através de pessoas. Pessoas tomam decisões. Essas decisões levam tempo, a pessoa tem que pegar no dedo. Enfim, essas decisões são inércias que acabam acontecendo. Então, até essas coisas acontecerem, essas mudanças no tempo, no time frame menor, tem uma inércia muito mais rápida, ok? Então, aqui no time frame maior, ela tem um tempo, uma inércia muito maior para acontecer. Então, as coisas aqui acontecem muito mais rápido, com muito mais frequência. Então, é mais provável que isso aqui vai acontecer, vai virar. Então, se isso aqui estava apontando para baixo, ela tem uma grande probabilidade de daqui a pouco já virar para cima, ok? Então, ela vai apontar para cima e vai entrar no mesmo sentido das duas anteriores. No sentido oposto, a mesma coisa. Se o pequeno e o médio estiver contra o grande, os dois apontando para baixo, o verde, como eu disse anteriormente, vai servir aqui para a mesma analogia. Ele pode mudar de direção rapidamente. Assim, o vermelho e o azul têm muito mais inércia, ok? Então é mais provável virar uma consolidação. Ou seja, o azul já está apontando para lá, o vermelho para cá. Daqui a pouco, o verde começa a mudar de direção, você está entrando numa consolidação. Mesma analogia para a posição de baixo.
Assim, dá para você traçar uma configuração lógica. E como você tem somente para baixo ou para cima, porque você não opera na condição de região consolidada, a não ser com outras técnicas, então você consegue fazer essa situação se tornar, mas isso aqui é uma coisa que não vale a pena ficar colocando. É só uma curiosidade, ok? Mas é uma somatória, né? Apesar de eu estar utilizando mais médias, mas aqui ficaria muito fácil. Se você colocar mais uma média aqui, como a gente está usando uma questão lógica, fica fácil. Pequeno 1, dobrou mais uma média, dobrou 2, mais uma média dobrou 4, mais uma média dobrou, vai para 8. Ok? A somatória daria 15, 16 e assim por diante. Aqui daria 15, 14 e assim por diante. Ok? Então, quanto mais uma média vai dobrar de 8, vai para 16 e assim por diante. Vamos lá? Bom, aqui ele denomina gigante. Qual é a ideia dos gigantes? Quanto mais você vai tendo é, é, candles sendo avaliado, quando você tem lá uma média de 21 candles sendo avaliado, trazendo como média, ele entende que são poucos candles para trazer de médias para você trazer como referência para fazer essa visão de mercado, ok? Então, quanto mais você avalia, quanto mais você tem de média avaliada ao longo do tempo, mais você tem de reforço nesse sentido. Lembrando que as médias, ela serve e ela te dá de referência também como suporte e resistência dinâmica, ok? Quando você traça uma linha, como lá quando o Ports ensina o 3x3 para a gente todo dia, né? Quando você vai entrar no mercado, você faz lá o 3x3, traçando as médias, as linhas fixas, né? Ao utilizar as médias, você consegue utilizar elas também nesse sentido, e tem muitos traders que utilizam as médias e não traça linhas nenhuma, exatamente porque ele já está colocando suas linhas, suas suportes e resistências, só que dinâmicas, ok? Então, quando a gente consegue utilizar a 34, a 72, 144, 610, a 1292, você acaba criando coisas no sentido de visualizar coisas do tipo assim. Aqui ele não colocou a média 8, mas a média 8 ela é uma média rápida, ela te traz já imediatamente o preço que está acontecendo, porque ela é rápida mesmo, né? Ela pega só 8 candles, né? Então ela traz para você o preço que está correndo no mercado. Já a média 34, vamos ver aqui, a média 34, ela acaba indicando para você o, o movimento que o mercado está tendo naquele instante. A média 144 e a média 610, ela acaba mostrando para nós a direção do mercado. E a média 1292, o viés que o mercado está tendo. E o 72, ela é muito legal, porque ela acaba mostrando para nós o gatilho de compra e venda, ok? Bom, aqui eu coloquei para vocês os traders mais antigos, aqueles já mais experientes, que domina bem essa metodologia FICUB, eles se utilizam somente dessas três médias, a 34, a 144 e a 610. Mas eles utilizam, eles têm outras ferramentas, eles têm o gráfico deles, né? Caso vocês tenham curiosidade, é só vocês procurar FICUB e eles disponibilizam inclusive para utilizar a ferramenta deles de grátis. Eu prefiro pegar da Profit, porque tem muito mais ferramentas ali disponíveis para mim, e por isso que eu preferi configurar na Profit. Mas aqui fica muito claro que fica a pernada maior com a sua correção, né? E a metodologia sendo aplicada e enfim. Bom, eu quis fazer essa explanação só para que vocês pudessem visualizar como que agora a gente pode enxergar melhor essa situação. Que
seria muito simples eu simplesmente chegar aqui e mostrar. No entanto, agora você consegue visualizar a 72 passando nesse ponto. E é exatamente nesse ponto aqui que você vai dar entrada. Quando as médias se unem, se tocam, todas elas, é naquele ponto que eu mostrei para vocês. Nesse instante, você estava aguardando todo esse tempo aqui. O mercado estava consolidado. Aqui, ó, nós tivemos uma entrada. Nós tivemos 1.500 pontos de entrada de trader. Nós tivemos um stop de 500 pontos. Ainda que possa falar, é um stop longo, mas eu estou usando no Renko o 28 pontos. Ele é um stop longo aqui. Para você se sentir mais à vontade, já que vamos pegar os 5 minutos, que é um stop longo também, pelo Bom, vamos pegar isso aqui. Aqui ele deu uma entrada também, ó. Vamos analisar isso aqui, ó. Aqui foi a entrada, ok? Por quê, ó? São algumas análises que você vai fazer, ok? Primeira coisa, acompanhar a vermelha, perfeito? E você acompanha o candle a partir da vermelha. Enquanto o candle estiver acima da vermelha e as médias, elas têm hierarquia, ok? Então, elas têm que estar alinhadas. E o que é o alinhamento? O alinhamento são todas aquelas na hierarquia delas. 8, 34, 72, 144, 610 e 1292. Perfeito? Então, nós temos aqui, ó, a verde, 1292, 610, 144, 72, 34 e 8. Então, nós estamos com elas totalmente alinhadas aqui. Como elas estão para baixo, quem dá abaixo dá 8, só compra. Só compra. Como passou abaixo da 72, carca o dedo, meu filho. E não tenha dó. Daqui em diante, nós tivemos 4.457 pontos. Ok? E isso, vamos aqui só ver, das 15 horas e 35 minutos até as 18h15. E nós conseguimos avaliar a distância da azul. Até quando ela estiver com a distância da azul, você consegue ficar tranquilo que você não vai ter essa dificuldade de ter que ficar com medo se você vai ter que sair do trade ou não, ok? A única coisa aqui, o medo é do horário, né? Eu costumo deixar essas marcações aqui, né? Que é do próprio Profit, que ele já me deixa a abertura, né? Que está aqui, né? O mínimo, abertura, ajuste, fechamento, máximo, que isso aqui me ajuda demais. Então eu sei que a possibilidade dele chegar até o mínimo é muito grande e eu vou trabalhar com essa possibilidade. Também trabalho, como eu falei, essas indicações que o próprio estocástico pleno vai me trazendo também em relação às pernadas que ele está me dando. Apesar que ele próprio, ele vai me trazendo essa visão. Vamos ver se aqui vai ser possível. Vai ser. Ele me traz essa possibilidade de uma perna,
duas pernas, três pernas. Ó. Chegou na terceira perna, cai fora. Cai fora, não tem mais espaço. É a teoria de Down. É 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Entendeu? Então, e não tem mais choro nem vela, nem fita amarela. É hora de cair fora. Aí, é acompanhar agora aqui, ó, a 72. Quando você faz esse acompanhamento da 72, aqui acabou o trade, acabou o dia também, mas aí começa o dia seguinte. Bom, vai uma outra dica aqui para aqueles que não dominam, os novatos que estão aí levando loss. Eu gosto de me manter, aqui era o dia 8. Então, eu gosto de me manter junto do estocástico. Olha aqui onde ele parou, ok? Então você marca o estocástico, por quê? O que parou? O pregão parou aqui embaixo, perfeito? O pregão do dia seguinte, se você quer saber como é que vai ser o dia de amanhã, o dia de amanhã vai ser perseguir onde parou o estocástico. Não chegou lá, mas ele tentou alcançar o estocástico. Se ele não bateu lá, ele vai chegar lá. Quando? Vamos esperar para ver. Ah lá, ó. Chegou quando? Hoje. Hoje não, né? Hoje, dia 10. Hoje ele chegou, ok? Mas no dia 9, ele tentou alcançar o estocástico do dia 8, ok? Então, fica aí, ó. Eu tenho 3 metodologias aqui de confirmação, ok? Eu não me baseio especificamente num único modelo. Eu sempre quero confirmação de mais de um método para poder confirmar se minha análise ela está confirmando o que eu estou enxergando, ok? Então, ao chegar aqui, o 72 já passou para baixo, o 8 está passando para cima. Então, é aquilo que eu falei para você, estamos entrando naquela zona bagunçada. Já perdeu a hierarquia de tudo quanto é lugar. O que está acontecendo aqui agora? Scalp. 500 pontos, ok? E quando ele passa do vermelho acima do azul, ele vai buscar o dourado, ok? Ao chegar no dourado, ele pode testar e vir para baixo. Não existe garantia que ele vai passar para cima como aconteceu aqui. E é aquele joguinho de estando no vermelho para cima, aquilo que eu passei para vocês, qualquer coisa volta o vídeo e dá uma assistida lá, tá ok? Mas ele vai tentar, se ele passar o dourado, ele vai bater no cinza e vai fazer o que aconteceu aqui, ó, desceu para baixo novamente, perfeito? Ele passou novamente, testou outra vez, bateu no cinza 2 vezes, caiu para baixo outra vez, o cinza recusou por uma conta de maior inércia, porque o verde está para cima, o cinza está para cima, tem mais força aqui, o dourado, o azul e o vermelho, ok? Então eles empurraram para baixo novamente. Mas o mercado estava com força, estava querendo subir. Então, a hora que passou aqui, ó, os três juntando. Nesse momento, olha, eles estão se juntando, eles estão caminhando para cima. A hora que se juntar, e aqui vale o estocástico de novo. Como o estocástico está mostrando que terminou nessa posição de baixo, amanhã é dia 11. O que eu espero do mercado amanhã? No mínimo, que o mercado venha para 111.792. No mínimo isso. Bom, o vídeo já ficou longo. Eu espero que vocês tenham entendido a filosofia das médias e que vocês possam fazer uma boa utilização dessa metodologia, ok? Todo ele eu não deixo de utilizar
os ensinamentos do Portes, tá ok? Eu continuo com as telas de temporais, apesar de estar com o Renko sendo utilizado também, mas eu continuo com outras telas aqui do lado, que a gravação não me permite trocar de tela. Eu não sei fazer isso, se é possível eu não consigo. Mas eu continuo utilizando toda a metodologia ensinada pelo Portes, combinando todo mundo junto, ok? Tá todo mundo junto e misturado. Valeu, pessoal. Obrigado, um grande abraço e bons trades.